Outro destaque desta terça-feira: o fim da era Rodrigo Maia no comando da Câmara ocorre em um momento de dilema vivido pelo deputado. A dúvida é se ele deve sair do DEM. A legenda decidiu abandonar a campanha de Baleia Rossi e apoiar Arthur Lira, candidato do Palácio do Planalto. Se permanecer no partido, o parlamentar de 50 anos, quase 5 deles no comando da Câmara, será mais um congressista, avaliam aliados. Fora, Maia acha que tem condições de se tornar um player do campo oposicionista no processo sucessório de 2022. Ontem, Bolsonaro desejou que Maia, aspas, seja feliz após a conclusão do seu mandato à frente da casa. E aí, Zé, o que você tem escutado por aí? Quais são as possibilidades que se desenham aí para o futuro de Rodrigo Maia? Olha, é interessante que quase ninguém lembra que o atual presidente da Câmara acabou ganhando do Baleia Rossi. Todo mundo diz que o derrotado e que quem perdeu foi exatamente Rodrigo Maia. Ele perdeu a mão ao entrar demais na disputa à sua sucessão, queimou todas as caravelas e terá dificuldades, por isso que ele chorou. Nós temos aqui o que eu chamo de síndrome da aversão à maçaneta. Pessoas que ficam no poder muito tempo, eles têm aversão a essa peça instalada numa porta. Quando ele chega no carro, pelo menos 2 brigando para abrir a porta para ele entrar. Quando o carro para, imediatamente já salta um assessor para abrir a porta. Quando ele chega no gabinete, tem até briga. Vai na frente, abre a porta, ele entra e aí a secretária fecha a porta na cara de nós que seguimos o presidente na tentativa de conversar com ele. Então, ele fica com aversão a essa peça. Isso é tradicional. Dizem que sintomas assim de suores frios, sentimento de abandono, são comuns em pessoas que largam um poder assim. Me disse um ex-presidente de um poder aqui de que ele ficou impressionado com o telefone. O telefone para de tocar e que ele chegou na casa dele com a novidade do telefone, porque sempre um assessor que atendia o telefone, agora ele tinha que atender e o telefone não tocava. Aí ele cismou que o telefone estava com problemas. Aí ele falou assim, amanhã eu conserto isso. E o telefone não tocava. Até que ele decidiu fazer o teste. Ele pegou o telefone fixo e ligou para o celular tocou. Aí é que ele entendeu que tinha deixado o poder e que já não era mais o presidente de um poder. Porque, na verdade, não é a pessoa, e o Arthur Lira deixou isso muito claro ontem, o Fius até chamou muita atenção do primeiro discurso em pé, não sentado na mesa, para não deixar confundir, e isso é muito difícil. Não confundir o que é a presidência e o que é pessoa. Eu vejo muito isso aqui, pessoas que são maiores do que os cargos que ocupam aqui, isso é comum, como também pessoas bem menores do que o cargo ocupado, né? E o Rodrigo Maia, eu queria dedicar uma atenção especial ao DEM. Rodrigo Maia montou o DEM. Ele, o ACM Neto, o Paulinho Bornhausen, Mendonça Filho e outros jovens do PFL decidiram refazer o partido e criaram o que seria o primeiro partido de direita no país. E aí criaram o DEM e afastaram velhões poderosos. Antônio Carlos Magalhães, o velho Bornhausen e outros que comandavam o PFL. Falaram, não, está na hora de sair. E o DEM caiu assim, numa desgraça só, ficando com 3 deputados ali. A reunião era numa mesa de tão pequeno que ficou o DEM. E, de repente, o Rodrigo Maia conseguiu ali se eleger, colocou 3 ministros na esplanada dos ministérios, presidência da Câmara, presidente do Senado, voltou a crescer. E Maia se perdeu. Ele achou que ele era o dono do partido. Está comprovado que não é. E nem foi dono, ele líder. Ele foi chefe do partido. Esta é a decepção maior. Fiuza. Quantas vezes nós vimos aí nos últimos anos o deputado Rodrigo Maia dando entrevistas bombásticas a emissoras internacionais, vimos ou não vimos? Acusando os gestores de política econômica no Brasil de afastarem investimentos, né? Não vimos esse tipo de coisa? Olha, se numa equipe comandada pelo Paulo Guedes você tem um ambiente contrário a investimento, você cata aí na população brasileira, você não vai achar uma equipe que você possa ter um ambiente favorável
a confiança do investidor. Isso não é nenhum favor ao Paulo Guedes, né? Já tivemos outros, né, no período Temer, por exemplo, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, foi considerado o melhor presidente de Banco Central do mundo em 2018, no ranking do Financial Times, né? E são, portanto, grandes quadros da macroeconomia, né? E muitos outros que hoje estão fazendo papel aí de estilingue, meio leviano, também já ajudaram bastante o Brasil, né? Então, são esses. A gente olha, a gente está acompanhando há muito tempo e sabe quem são os que fazem conta, quem são os que... tanto que o risco Brasil cai, a tendência, apesar do pessoal ficar conspirando, a tendência, né, nesse período da gestão Paulo Guedes, dentro do governo Bolsonaro, é de queda do risco Brasil, né? A tendência foi desde o começo, né? A tendência de entrada de capitais é positiva também. Eu estou fazendo esse pequeno painel macroeconômico porque o deputado Rodrigo Maia constantemente ganhou manchetes nacionais e internacionais tentando desacreditar essa equipe que está, na verdade, conduzindo as principais reformas, que estava, inclusive, formulando e apresentando a reforma da Previdência. Eles tentaram de tudo, tentaram dizer, né, como o Augusto estava falando agora, né, mais uma teoria. Não, porque eles vão lá instaurar a ditadura através de títeres, né, no parlamento. Isso é um disco arranhado, só pensam naquilo. É uma resistência de auditório que é fanática pela ditadura, ela torce pelo fascismo, assim, da hora que acorda, à hora que vai dormir. O papel do Rodrigo Maia na política brasileira, nos últimos anos, foi ser esse porta-voz, o porta-voz do nada, o porta-voz de uma ameaça que não existe, ou pelo menos jamais se materializou e nem trouxe sinal algum, né, de uma guinada autoritária, de um desmando, de um desgoverno, né, com algumas altas autoridades dizem aí publicamente. Não tem isso, a gente está aqui para olhar as coisas como elas são, né? Tem problemas no governo e tal, mas tem um primeiro escalão bem razoável, tem uma equipe econômica boa, e o Rodrigo Maia vivia tentando desclassificar o Paulo Guedes, né? Aliás, o governador João Dória, que nunca desmentiu isso, também deu um telefonema para o Paulo Guedes, teria dado, né, segundo o relato do próprio Paulo Guedes, nunca desmentido, depois da queda do Sérgio Moro, convidando o Guedes para sair do governo, dizendo que o governo ia afundar, ele ia afundar junto, etc. Ou seja, é um tipo de oposição que eu não considero leal, porque, na verdade, tenta dinamitar este quadro técnico que o presidente conseguiu montar para deixar só a caricatura, para você poder dizer, não sobrou ninguém, é só um presidente assim assado, rude, temperamental, etc, etc. O Rodrigo Maia fez esse papel, então o Rodrigo Maia não é de esquerda, o Rodrigo Maia não é progressista, como disse muito bem o Zé. O Rodrigo Maia vem, junto com o Eduardo Paz, que é hoje prefeito do Rio, né, eles são cria da escola do César Maia, que foi um político que tentou trazer de volta o pragmatismo para a política, que é o que é mais importante, né? Aquele gestor público, aquela autoridade, que está preocupada realmente em arrumar a casa, administrar, que é cada vez mais raro, né? A gente vê muito populismo, muita demagogia. O Rodrigo Maia era um herdeiro, digamos, desse tipo de pragmatismo. Abandonou completamente, virou uma figura artificialmente inflada pela imprensa, por alguns veículos. A gente, né, em geral, a imprensa inflou o Rodrigo Maia, já falei, era tratado como primeiro-ministro. Primeiro-ministro, esquece esse presidente aí, né, bufão, né? O Rodrigo Maia é o primeiro-ministro, o Rodrigo Maia é o... né, procurem aí, se não tiver apagado isso aí nos arquivos digitais, está lá. O Rodrigo Maia é tratado ali como na verdade, a máxima liderança, eminência parda, né, da condução do país. Isso tudo uma grande fantasia. E o Rodrigo Maia nem tem estatura para isso. Ele poderia ter seguido
a linha do pai dele, do pragmatismo, trazer o pragmatismo para a política, que o Zé comentou muito bem. É meio como se fosse a direita, mas esse negócio de direita e esquerda só confunde. Por que você não pode trazer o pragmatismo? Então, aconteceu isso, a CM Neto também abandonou essa ideia de pragmatismo, caiu no antibolsonarismo, virou um xiita da pandemia, botou grade nas praias de Salvador, né? Eles apostam hoje em dia em mensagens vazias, né? E o Rodrigo Maia, o futuro dele é tentar manter algumas dessas conexões, né, artificiais. Eu acho difícil sem o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Augusto. Ele tem tanto carisma quanto a Dilma Rousseff, né? E sem carisma ninguém vai longe. Às vezes as circunstâncias aí se somam para mostrar que toda regra tem exceção, né, ou exceções. Mas o Rodrigo Maia, eu pergunto, ele quando entra num bar, as pessoas o cercam para conversar? Não. Aqui, ele melhora a roda? Se chegasse aqui agora, ele melhoraria a roda? Não. Também não. Então ele não tem carisma nenhum. O pai é esperto. Ele nem tanto. Entrou num barco furado. Ele achou que nesses 4 anos de permanência na presidência, ele achou que tinha criado um grupo invencível no Congresso. Ele pensava mesmo em ser presidente outra vez da Câmara e candidato à presidência da República. Ele vai ter que lutar muito para continuar deputado. E acho que o destino dele é mudar de partido. Vai para o PSDB, que é outro partido que afunda, né, cada vez mais. Eu só queria aproveitar para falar de ontem, eu já ouvi outro dia, né? O Zé falando da síndrome da maçaneta. Né? Isso. É isso mesmo, viu, Zé? Porque uma vez eu estava entrevistando o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha acabado de deixar o governo, e eu falei, porque eu sempre achei que o que os governantes mais estranham é voltar a carregar a própria mala, né? Porque eles ficam sem carregar enquanto estão no poder, alguém carrega. Então eu esperava ver essa resposta. Eu falei, o que é que o senhor mais estranha depois da presidência? Assim, alguma coisa que o senhor voltou a fazer e que o senhor ficou 8 anos sem fazer. Ele disse isso, parei de abrir porta. Ele falou, é impossível abrir porta. O cara, tem uma mão que vai na frente e abre, que é o que fazia essa síndrome da maçaneta. Então, parabéns pro Zé, na mosca. É isso aí, pode contar isso aí, pode dar esse exemplo do Fernando Henrique, porque ele não pediu off, não. Ele confessou mesmo. Agora são 6h51. E agora há pouco foram definidos os integrantes da mesa diretora do Senado. Por lá também houve negociações e a definição agora há pouco. A primeira vice-presidência fica com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB. A segunda com Romário, do Podemos. Primeiro secretário, senador Irajá, do PSD. O segundo secretário, Eumano Ferrer, do PP. Terceiro, Rogério Carvalho, do PT. E quarto secretário, senador Everton, do PDT. Queremos ouvi-lo, Zé, sobre essas negociações no Senado. Temos 2 minutos. Houve uma certa divergência no MDB, né? O MDB chegou a um ponto, ou continuaria com o apoio a Simone Tebet, ou abriria mão da participação da mesa diretora. E aí decidiu-se por aceitar fazer a primeira vice-presidência, né? Que é a segunda chamada na Câmara, no Senado. E havia uma divergência interna muito grande ali e tal, houve desistências, principalmente de aliados do presidente Jair Bolsonaro, para a eleição, portanto, de um PMDBista. Eu acho natural, acho que é um respeito, inclusive, ao povo, ao voto, né? Quanto mais um partido tem senadores, e ter senadores significa representação popular, mais poderes no Senado Federal. Antigamente o PMDB era hegemônico, tomava conta de tudo. Agora não, a coisa tem que ser dividida. 1 minutinho, Fiuza, queremos ouvi-lo também. Eu acho que o Senado também precisa de um detox, né? Quer dizer, a gente vai, essa composição aí, o principal, né, que a gente observa é resgatar, né, o Senado
de uma ideia que parecia ser a fuga ali do jugo de Renan Calheiros e caiu no jugo de Davi Alcolumbre, né? E eu não sei o que é pior, sinceramente, porque esse negócio dos novatos, dos neófitos, né? Eles vão com muita sede ao pote. O Alcolumbre estava achando que ia ser muita coisa aí e passou a fazer essa oposição sistemática, né? Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco precisa se cercar bem, né? Ele já falou de alguns mentores aí que estão fazendo hoje em dia um jogo não muito intelectualmente honesto para poder resgatar o Senado, fazer um detox do Senado, tirar o Senado também dessa condição de partido de oposição.